Boa noite, senhoras e senhores que nos escutam. Vamos iniciar aqui agora mais um Pod Química. Meu nome é Bruno, nós somos alunos do curso de Engenharia Química do quinto semestre da Faculdade Ana Chieta. Esse podcast, ele faz parte do projeto extensionista e a gente vai falar hoje basicamente sobre produtos saneantes e sanitizantes, que são produtos ligados à higiene e limpeza, físicos ou químicos, e destinados à aplicação direta no objeto ou na substância com o objetivo de reduzir os níveis de contaminação por desinfestação, desinfecção, esterilização e etc. Os tipos mais comuns são a água sanitária, detergente, cera, amaciante, produtos que nós encontramos nos mercados. Eu estou aqui hoje com a Ana, Boa noite, pessoal. com Jefferson Olá pessoal, boa noite. e com Wesley. Fala pessoal, tranquilo? Pessoal, por acaso algum de vocês sabe me dizer se existe alguma classificação de risco desses tipos de produtos? Sim, a Anvisa ela determina a toxicidade das substâncias e de suas concentrações de cada produto, a finalidade e as condições de uso, né? Nível de exposição da população e ela também controla as ocorrências aí de eventos adversos e várias avaliações para pontuar o grau de risco. Ela controla por meio de 2 graus de risco. O risco 1, que são produtos que não contenham em sua formulação ácidos inorgânicos, tenham baixa toxicidade, não apresentam características de corrosividade, atividade antimicrobiana, ações desinfetante e não sejam base de micro-organismos viáveis. E o risco 2, que são produtos que tenham características de corrosividade, atividade antimicrobiana, ação desinfetante e que sejam base de micro-organismos viáveis. Entendi. A gente acabou de passar por uma pandemia. Por um acaso, a Covid-19 impactou em algum tipo de comércio ou produção desses produtos? Claro, depois da Covid-19, o mundo tem dado mais atenção, né, para descontaminação de ambientes, desinfecção, como escritórios, salas comuns, banheiros, locais que têm grande fluxo de pessoas, né, sempre contando com a qualidade da limpeza e evitando crises sanitárias. Entendi. Você citou aí que depois da Covid-19, que o mundo tem dado cada vez mais atenção. É, Como que foi a evolução, então, desses produtos? Já que a partir de agora, né, nós começamos a focar mais nisso. Bom, basicamente a evolução desses produtos, elas acontecem de acordo com as necessidades dos consumidores, né? De cada trabalho do dia a dia e de nós mesmos, né? E o saneante mais antigo que a gente conhece, que se sabe, né, é o sabão. Ele não tem uma data específica de surgimento, mas ele foi o principal produto de higienização utilizado até a década de 1970. E aí, vindo com os avanços tecnológicos, foram surgindo uma variedade de sanitizantes para facilitar o processo de limpeza dos ambientes e também higiene pessoal, né? São produtos simples, mas que vieram com bastante eficiências para diversas aplicações. Entre esses aí, vem os detergentes líquidos, desinfetantes, amaciantes de roupa, e atualmente todos os sanitizantes fabricados precisam estar de acordo com o regulamento da Anvisa, é, que é uma que é o que controla, né, a Anvisa, responsável pela aprovação, fiscalização desses produtos, que tem o intuito de garantir a eficácia e a segurança de cada produto aí. Muito legal saber sobre essa evolução. E por acaso alguém sabe me dizer se existem muitos produtos disponíveis na região? Então, Bruno, periodicamente, né, são feitas pesquisas de mercado, né, para ver a gama de produtos que tem disponíveis no mercado. E na região aqui de Jundiaí, foi feita uma dessas pesquisas e foi constatada uma gama muito alta de produtos, né, disponíveis para comercialização. Mas não foi identificado um produto exclusivo para cada estabelecimento, entendeu? Todos os estabelecimentos que a gente visitou para fazer essa pesquisa
é possível ver que os produtos se repetem muito, sabe? O que tem em um mercado tem em outro e assim por diante. Ah, entendi. Então tem uma variedade imensa de produtos, é isso? Sim, tem uma variedade imensa de produtos. Quais são esses tipos de produtos, cara? Então, nos supermercados a gente pode encontrar produtos como álcool, detergente líquidos, hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, né? Que o consumidor conhece como água sanitária, desinfetantes de todos os tipos, e produtos de higiene pessoal também, né? Que são conhecidos como saneantes e sanitizantes, que são shampoos, os sabonetes, por exemplo. Então, esses produtos estão disponíveis aqui nessa região também. Entendi. Por acaso sabe me falar algo se existe algum tipo de especificação para esse tipo de produto? Sim, sim, tem uma especificação para os produtos, porque ele não pode ser comercializado de qualquer forma, né? As empresas têm que seguir uma regra para a disponibilização desses produtos no mercado. E, por exemplo, o hipoclorito de sódio, ele, ele não pode ser puro, né? O hipoclorito de sódio. Ele tem que atender uma especificação. Tem algum tipo de controle de qualidade feito para esses produtos, cara? Sim, sim. O Ministério da Saúde, a Anvisa, eles criam regulamentos, né, para poder regulamentar esses produtos e autorizarem eles a serem vendidos no mercado. Então, eles têm que passar por avaliações físicas, químicas e microbiológicas, né, para poder estar na prateleira e o consumidor ter acesso a esses produtos. Por exemplo, podem ser feitos ensaios como medir pH, a viscosidade do produto, a densidade, teor de cloro, o índice de espuma de um sabão, por exemplo, o índice de acidez livre do produto, teor de umidade, tem uma gama muito grande de ensaios que são aplicados para esses produtos. E existem leis, né, para regulamentar isso daí, como como a resolução número 55, né, da Anvisa, que visa regulamentar os ensaios para esses produtos. Entendi. E como é que se aplica essa resolução? Então, essa resolução 55 de 2009, basicamente ela define parâmetros para comercialização do hipoclorito de sódio, que seria a água sanitária. Então, a base de hipoclorito de sódio ou hipoclorito de cálcio, você sempre vai estar falando de cândida. Então, essa resolução ela fixa parâmetros. E através dela, por exemplo, os rótulos, as embalagens opacas, pH máximo, a faixa de pH máximo do produto. Então, para as empresas comercializarem, então é interessante você sempre seguir as recomendações da Anvisa. E as características que são analisadas? Então, por exemplo, no caso do hipoclorito de sódio, a gente tem o pH, o índice de refração, a gente tem também o teor de cloro ativo, a viscosidade, a gente tem a densidade e alguns outros testes que também estão dentro desses parâmetros, né? Cara, uma vez eu ouvi falar sobre o nível de acidez. Você sabe me dizer se isso é importante na Constituição? Então, no caso do hipoclorito, ele é essencial, porque o hipoclorito ele age no meio alcalino, que seria o meio básico. Então, o valor de pH ideal ele tem que estar numa faixa, se você estiver falando da substância pura, entre 13 e 13,5, conforme a resolução da Anvisa. Porém, o que é feito para comercializar? Ele é diluído em água, por a água ter um pH levemente ácido, a água estabiliza esse pH alto do hipoclorito. Então, quando você comercializa 2,5%, nada mais do que você está fazendo, você está estabilizando esse pH muito alto. Então, ele fica numa faixa de 9 e 10 para a ação ideal do cloro, né? Cara, eu vou fazer uma pergunta bem pontual e técnica para você agora. Uhum. Por acaso você sabe qual a importância e a finalidade do índice de refração no hipoclorito, já que você citou ele? O índice de refração ele é interessante, ele é muito útil, porque o que acontece? Ele ajuda a determinar a quantidade de pureza de soluto dentro de uma solução através do desvio da luz. O índice de refração nada mais é de uma fórmula que relaciona o meio, a velocidade da luz no vácuo, com a velocidade da luz no meio.
Então ele costuma dar um valor entre 1 ou muito próximo de 1, que seria o valor máximo, a velocidade da luz no vácuo, né? Então ele ajuda a ver a quantidade de pureza, normalmente para evitar adulterações no produto, né? Nossa, cara, pera aí. Então você tá me dizendo que o índice de refração ele é medido a partir da velocidade da luz, é isso? Exatamente. Aí a gente utiliza um equipamento, né, chamado refratômetro, que é um equipamento muito simples. Aí a gente coloca algumas gotas sobre o prisma do refratômetro, né, e depois ele é tampado, apontado para uma parte de luz branca. E aí ele vai realizar uma leitura do índice, que normalmente vai dar um valor muito próximo de 1, que seria o máximo 1, que seria a velocidade da luz no vácuo. Mas através dessas variações é que a gente estuda a pureza do produto. Wesley, você citou aí, cara, que tinha um outro tipo de ensaio. Que ensaio que é esse? Então, eu citei também a titulação. A titulação ela é bem importante no caso do hipoclorito, porque o hipoclorito ele funciona na base de cloro ativo, ou seja, o ânion cloro se solta da molécula, então ele é o princípio ativo da solução. Então ele é de suma importância para a eficiência do produto, né? Ô, louco, qual que é o método utilizado para isso? Então esse método ele varia bastante, né? Ele é um método conhecido como titulação e os métodos de medição e os objetivos eles variam conforme a necessidade. Por exemplo, se você quiser um hipoclorito a 2,5%, ele vai ter uma lógica. Agora, a 10% já vai ser diferente. Mas focando na água sanitária, que é 2,5%, a gente utiliza aproximadamente 10 ml de iodeto de potássio a 10%. A gente coloca junto com uma solução de ácido acético a 33% e mistura 5 ml da amostra do produto, todos misturados na mesma solução. E aí a gente vai utilizar o tiosulfato de sódio como titulante, a 0,1 molar, e é analisando o quanto que vai ser consumido para alterar a coloração arroxeada com iodo para levemente amarelada, que seria a cor do hipoclorito. E aí, através dessa quantidade em volume que a gente utilizou do tiosulfato, a gente joga numa equação complexa para analisar de fato o teor de cloro ativo, né? Cara, esse assunto tá ficando cada vez mais interessante. Mas fala comigo aí, Jefferson. Eu tô ligado que você sabe muito bem sobre regulamentações. Por acaso, em relação aos ensaios de detergentes neutros, existe alguma resolução da Anvisa que regulamenta esse tipo de produto? Cara, tem uma regulação sim que visa regulamentar esse produto, né? Como é um produto muito usado no dia a dia dos consumidores, a indústria busca realizar ensaios, né, físico-químicos necessários para determinar se o produto está apto ou não para ser comercializado, né? E a resolução da Anvisa, número 40, que foi feita em 5 de junho de 2008, ela descreve, né, itens básicos que esse detergente neutro que vai ser comercializado deve atender para poder passar, né, nos testes. E esse detergente neutro ele tem uma definição de acordo com essa regulação com essa resolução da Anvisa. O detergente neutro pode ser definido como um produto destinado à limpeza de superfícies e tecidos, né, através da diminuição da tensão superficial. Se a gente for ver, essa é uma definição técnica para o detergente neutro. E, e essa definição da RDC, da Anvisa, é utilizada para os países do Mercosul em geral. Todos os países observam constituintes, né, do detergente e fazem ensaios para ver a ausência de turvação, precipitados, partículas suspensas, né, para poder atender essa regulação da Anvisa. Cara, todos os países fazem ensaios e quais são esses tipos de ensaios? Sim, todos os países fazem ensaios. Tem países que têm alguns ensaios a mais, entendeu? Para poder disponibilizar esse produto para os consumidores. Mas, em geral, os ensaios mais comuns entre os países são viscosidades, formação de espuma e potencial hidrogênio iônico, né? Que é o pH, que já foi citado pelo Wesley em
alguns momentos aí do nosso podcast. Mano, eu já ouvi falar muito sobre viscosidade, eu acho extremamente interessante. Você sabe falar sobre o equipamento que a gente usa para medir a viscosidade? Cara, posso falar sim, um pouquinho. Mas antes eu gostaria de passar uma definição técnica, né, que é usada também nessas regulamentações da Anvisa, que é usada para identificar a densidade, a viscosidade, desculpa. Como a gente pode definir a viscosidade? Como um coeficiente, o coeficiente de viscosidade mede a resistência de escoamento, né, de um líquido, ou seja, o quanto ele é capaz de escoar em uma superfície. E isso daí tem envolve muita química, né, nessa característica viscosidade, porque mede as forças intermoleculares e etc. O equipamento específico para medir essa característica, para fazer esse ensaio, é o viscosímetro. Não sei se você já ouviu falar em algum momento, se é comum ou não, mas o viscosímetro é utilizado para medir a viscosidade do sabão neutro. E tem uma unidade de medida também, né? Que é o POISE, que é o mais usado para fazer a medição dessa característica. Jefferson, eu vou ser bem leigo agora, cara, na minha próxima pergunta, mas sempre que eu compro um detergente, eu penso que um detergente de qualidade é um detergente que faz bastante espuma. Está certo? A gente pode definir isso como característica? Cara, a formação de espuma é uma das primeiras coisas, né, que a gente observa, né, igual você disse, no detergente. E tem uma definição técnica também, né, para formação de espuma, não é só aquela coisa branca que você vê lá em cima dos utensílios, né, domésticos, você vai lavar, etc. Como ela pode ser definida? Ela pode ser definida como pequenas bolhas de gás espalhadas, né, por, por uma superfície, que pode estar em uma fase líquida também, né? E essa espuma forma uma pequena película sobre as superfícies. A espuma, cara, ela, de novo, sendo bem leigo, ela tem relação com a capacidade de limpeza? Cara, muita gente pensa que tem, né, relação, tipo assim, um detergente que faz mais espuma tem maior capacidade de limpeza. É, não necessariamente a formação da espuma de um detergente tem relação com a capacidade de limpeza, né? O sabão detergente neutro, existe uma tendência aí dos consumidores a imaginar isso, mas não tem uma relação direta. Se você comprar um detergente que não faz tanta espuma, mas tem a capacidade de desengordurar, por exemplo, uma superfície, ele vai ter a mesma eficiência de um outro detergente que faz muita espuma. Ou até mesmo no mercado aí pode ter detergente que faz muita espuma e o fabricante fez isso intencionalmente, entendeu? Para poder chamar a atenção do consumidor. Mas isso não quer dizer que o sabão ou detergente é melhor apenas pela formação de espuma. Entendi, mas pensando nessa linha de raciocínio, como é que é feita a prova dos 9, o teste de avaliação? Ó, o teste de avaliação desse produto é muito simples. De uma forma mais técnica aqui, talvez seja difícil de entender assim, de imaginar, mas vamos lá. O teste é basicamente dissolver 0,1 ml do detergente em uma proveta, né, que é um equipamento muito utilizado nos laboratórios. Quem tem esse contato, né, com o laboratório vai imaginar como é uma proveta. E essa proveta tem 100 ml e com uma tampa. E você pega, preenche metade dessa proveta com água, né? Agita vigorosamente por 1 minuto
com a presença do sabão líquido, é claro, né? E em seguida, deixa no sistema de repouso por certo tempo, por volta de, sei lá, 15 minutos. Daí você vai observar, né, aquela camada de espuma que fez acima da água, né, que está depositada nessa proveta. Ali você mede o tamanho, né, da formação dessa espuma, medindo com, sei lá, um paquímetro, por exemplo, você mede, né, qual é o tamanho dessa camada de espuma. E tem uma especificação nas normas, né? Deve atender às especificações. Cara, tá. Quando o Wesley estava falando sobre o hipoclorito, ele falou sobre o ensaio de pH. Ele é o mesmo utilizado para detergente também? Sim, o pH utilizado lá no hipoclorito é o mesmo utilizado aqui no sabão. O pH, basicamente, como o Wesley já falou, né? Ele é usado para medir a acidez ou a basicidade do produto. Então, a lógica do ensaio é utilizado para diversos tipos de líquidos, né? Não necessariamente para o hipoclorito. Ô, Ana, você tá por aí ainda? Opa, pode falar. Ana, você já ouviu falar sobre álcool hidratado? Sim. Por que ele leva esse nome, hidratado? Bom, o álcool hidratado, ele leva esse nome porque ele é misturado com água. Ele é o famoso etanol combustível, vendido aí no nosso posto. E também é a base do álcool 70%. O álcool 70% ele só é um pouco mais diluído, né? Para fim de sanitização mesmo. E esse álcool, para ser comercializado, a ANP é uma agência nacional do petróleo, gás natural e biocombustível. Ela estabelece vários critérios de qualidade do produto e regulamentos que precisam ser seguidos, né, para ir ao mercado. E o interesse comercial do etanol, ele precisa, o aspecto dele, né, ele precisa ser bem límpido, isento de impureza, ele precisa ter uma cor uniforme, né, não pode ter nenhum resíduo sólido na sua mistura. E o método utilizado para a certificação da qualidade dessa cor, né, sendo o etanol hidratado uma mistura feita basicamente de álcool e água, ele não possui coloração, ele precisa ser transparente. Cara, de álcool hidratado eu também já estudei um pouco. Me diz uma coisa, eu tô certo em falar que os principais ensaios aplicados são densidade, teor alcoólico e condutividade? Certíssimo, é isso mesmo. Esses são os principais ensaios aplicados ao álcool hidratado. E do ponto de vista comercial, densidade é realmente importante? Sim, é um fator importantíssimo. É uma análise para a gente ver a qualidade do etanol, né? A análise de densidade, ela permite identificar adulterações e conformidades com as normas técnicas. Então, a gente consegue aí ver se ele está de acordo com as normas pedidas. E quais são as principais formas de avaliação do teor alcoólico? Bom, o teor alcoólico ele pode ser graduado de duas formas, né? Em volume ou em massa. A agência que eu citei agora, a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ela pede essa medida de teor em volume. Então, a porcentagem de álcool na mistura em grau ou em volume. E já o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, ele pede esse teor em fração de massa. Ô, Ana, eu recebi aqui uma pergunta dos nossos ouvintes. Eu vou ler para você, tudo bem? Certo. A condutividade fora da especificação pode gerar graves consequências. Através de qual equipamento podemos controlar essa característica e quais as principais consequências que uma condutividade fora da especificação pode trazer? Bom, a condutividade do etanol ele é um fator
muito interessante também. A comercialização do etanol com essa condutividade fora da faixa tem consequências que levam a multas pesadas pela agência, né, a ANP, e que pode levar também até o fechamento dos postos aí pelas secretarias estaduais da Fazenda para o revendedor. O álcool hidratado com esse parâmetro fora das especificações pode causar também danos financeiros e econômicos inesperados, como a corrosão também de peças de metal que entram em contato com o combustível, que pode ser aí os tanques, né, de carro, motores, tanques e sistemas de bombeamento dos próprios postos. E essa medida ela é feita através de um aparelho que chama condutivímetro, e esse aparelho ele atende à resolução da agência, a ANP, que foi estabelecido aí para ser medido. Recebi mais uma pergunta aqui, ó. A pergunta veio do Rafael de Portugal. Jefferson, qual a finalidade da avaliação da eficiência dos sanitizantes? Cara, boa pergunta do Rafael, hein? A avaliação da eficiência ou eficácia dos sanitizantes é uma etapa muito importante para avaliar o produto, né? Por quê? São esses ensaios que comprovam, né, se o produto, na concentração recomendada para uso, desempenha, né, o combate a micro-organismos em diferentes superfícies. Por quê? Não adianta por exemplo, um hipoclorito ser eficiente apenas na lavagem do banheiro, vamos falar assim. Sei lá, tirar uma sujeira do banheiro. Ele tem que ser eficiente em todos os ambientes que ele vai ser usado, correto? Entende? E essa avaliação está prevista em todas as documentações das agências regulamentadoras, não só do Brasil, mas como já foi dito anteriormente, do mundo todo, né? Porque esses produtos demandam uma atenção especial. E esses ensaios também de eficácia e eficiência, nesses ensaios, quer dizer, nós conseguimos identificar também limitações dos sanitizantes, né? E isso pode fazer com que esse produto seja melhorado em futuros novos desenvolvimentos, né? Então, a gente verifica, né, a eficiência do produto já existente e verifica também limitações que podem ser melhoradas no produto. Antes de estender a próxima pergunta, eu queria mandar um beijo a todos os ouvintes de Portugal. É muito legal ver vocês participando aqui com a gente. Jefferson, continuando no assunto, quais são os ensaios aplicados na avaliação da eficiência? Como os ensaios de qualidade, né, que são feitos aí nos produtos, os ensaios de eficácia e eficiência também, né, tem uma gama muito grande, né, de ensaios. Então, pode ser executado ensaio de rendimento, facilidade na manipulação, e o mais importante, a eficiência na desinfecção, né, que afinal, para isso que os produtos sanitizantes são desenvolvidos, né? Para fazer uma desinfecção da superfície em que ele vai ser utilizado. Por exemplo, o ensaio de rendimento consiste em verificar a durabilidade desse produto. Todo produto tem uma quantidade recomendada de uso, então o ensaio de rendimento verifica se nessa quantidade recomendada o produto vai combater os micro-organismos, né, que estão presentes na superfície. Os ensaios de manipulação, de facilidade de manipulação. Ninguém presta atenção nessas coisas, mas o formato do recipiente que está disponibilizado lá nas prateleiras do supermercado em geral, eles são pensados, né, para facilitar a manipulação desse produto, evitando assim acontecer, por exemplo, um acidente. Sei lá, imagina que o fabricante faz lá um recipiente para colocar hipoclorito
e esse recipiente é muito liso. Logicamente, corre risco de acontecer um acidente, né, na sua manipulação. Então, a facilidade de manipulação deve ser verificada também no momento de disponibilizar esse produto para o consumidor, entende? E o ensaio de eficiência na desinfecção de superfície, eu imagino não, pesquisas mostram, né, que ele é o mais importante, porque ele comprova a capacidade de eliminação dos micro-organismos, fazendo assim que o consumidor não leve gato por lebre, né? Às vezes ele compra um hipoclorito lá, um sabão para fazer uma limpeza eficiente na sua casa, chega lá, o produto não funciona. Então, buscando evitar isso daí, a Anvisa, né, coloca vários ensaios de eficiência aí para poder disponibilizar esse produto para o consumidor, entende? Cara, muito bem explicado. A gente está indo agora para a reta final do nosso podcast. Infelizmente, a gente já está estourando o nosso horário. Ah, não acredito. É verdade, a Ah, Amanda sério que já está acabando? já está acabando, mas sem briga para responder. Alguém sabe me dizer se produtos saneantes e sanitizantes são considerados recicláveis? Bom, vou falar aqui, hein, gente. De acordo com a resolução 358 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, né? Resíduos de produtos químicos são substâncias que não podem ser reciclado e nem reutilizado. Eles precisam de uma destinação correta e um tratamento aí para descarte, né? Esse processo de descarte, ele é executado de acordo com o tipo de cada material, suas características, sempre focando, né, em evitar qualquer dano ao meio ambiente e para a saúde pública, uma vez que muitos desses produtos podem conter propriedades tóxicas, inflamáveis e corrosíveis. Ana, eu sei que você é uma expert em estação de tratamento de esgoto. Me fala uma coisa, esses produtos geram algum impacto quando são descartados de forma irregular? Bom, por serem resíduos de produtos comuns, né, são produtos de higiene, de limpeza, no tratamento de esgoto eles não sofrem tanto impacto significativo pelo descarte residual de saneantes e sanitizantes, desde que a estrutura, né, dessas redes de tratamento seja eficiente. Agora, uma carga excessiva desses produtos aí pode gerar algum problema, sim. Agora, nesse período de pandemia, né, que a gente teve que ter mais atenção com os produtos, né, porque a gente precisou de um lar mais desinfetado, um cuidado maior com a limpeza, aí sim pode ter um problema por conta das famílias não saberem utilizar corretamente os produtos e usar com doses excessivas aí. Mas agora, o descarte em vias de águas pluviais pode gerar problemas incontáveis, uma vez que normalmente essas galerias elas desaguam diretamente em rios, em lagos e mares. Caso esse produto não se dissolva, ela pode matar micro-organismos, plantas e animais que a gente tem aí, né, que é a nossa fauna aquática. E além de tornar essa água imprópria para uso, né? Fica aí a dica então para todo mundo que em algum momento já fez o descarte incorreto desses produtos, certo? A resposta muito instrutiva aí da Ana. Mas chegamos ao final de mais um Pod Química. Eu quero agradecer a presença de todos os convidados. Obrigado, Wesley, Jefferson, Ana. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Espero que todo mundo tenha gostado, né, do conteúdo. Bruno, muito obrigado pelo convite, viu? Muito bom estar aqui esclarecendo algumas dúvidas dos ouvintes, né, do podcast. Estamos aí para futuros novos episódios. É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido clara a apresentação. Não tinha faltado nada. Tamo junto. Valeu. Pessoal, só lembrando, esse podcast vai ser postado no YouTube, então se você quiser ouvir depois, é só procurar pelo link, procurar pelo Pod Química.
Não esquece de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar com os amigos. Para você que pretende fazer uma faculdade em Anchieta, com certeza é uma faculdade excelente. Muito obrigado, boa noite, até a próxima e até mais.